Fala pessoal, Ariel aqui. Espero que todos estejam bem. Vou aumentar um pouquinho o nível de dificuldade agora. Bom, espero que tenha falado que sim. Não espero menos de você. E vamos lá. O que acontece? Aqui, trazer o modelo classificador pensando no modelo de churn. Churn é simplesmente identificar previsão de cliente que vai deixar de sair vai sair da empresa, não estará mais aqui na empresa e simplesmente com base em dados históricos. Então, pensa no Netflix, alguém que vai cancelar uma assinatura. Aí o que acontece? Eu peguei um case real. Esse case aqui tá até em produção, é um case que foi feito dessa forma. Eu não vou, assim, até mesmo questão de identificação de dados, identificação de nome de cliente, eu mascarei tudo que eu pude, converti para ID. Aqui não tem muita coisa ali que não vai dar para identificar, não dá para chegar em quem é o cliente nem nada, para evitar questões de quebra de ética, estratégica, coisas nesse sentido. Então, eu tive que mascarar esses dados e também eu não posso detalhar tanto, mas eu vou detalhar o máximo possível para entender do negócio. Mas pensa que é uma ideia de um produto ou um serviço. Eu sou a empresa, a minha empresa é minha, é algo de produto ou serviço. Na verdade não é minha, né? Mas vamos supor que seja minha. E a ideia é essa. Aí o que acontece? Por que que eu quis trazer esse caso também? Eu pensei em trazer algo mais simples. Você pode, se você jogar no YouTube aí, modelo de classificação, como é que faz? Churn, então, você vai encontrar muitos modelos aí, muitos vídeos falando a mesma coisa, na verdade, muitos vídeos de pessoas falando que não que sejam bons ou ruins, a ideia não é essa. E quando você traz dados prontos assim, é mais a ideia de avaliar, falar sobre a classificação e tudo mais. Mas eu quis trazer isso aqui para a gente sentir um pouco na prática, porque eu nunca, assim, no mercado, eu nunca encontro os dados bonitos do jeito que eu encontro nesses vídeos. E a ideia não é pegar aquele dado famoso de telemarketing ali, telecom, e simplesmente já vem tudo bonito, já vem tudo modelado. Identifico se tem um nulo aqui ou outro, escolho os algoritmos, rodo e pronto, consigo a previsão, beleza. E se eu não tiver essa coluna de churn? Se eu não souber, se eu tiver que começar da definição de cliente e não for algo tão simples assim, como é que eu vou saber quem está deixando esse cliente se eu não tenho essa definição de cliente tão clara assim? Como é que eu faço isso? Porque na prática é isso. É isso que você vai encontrar. Você não vai encontrar algo dizendo, olha, eu vou clicar em sim, clicar em não aqui na coluna de cliente e pronto. Pode ser que chegue nessa organização, mas acho muito difícil. E a ideia de cliente que temos é o quê? Cliente é quem paga. É essa que a ideia que a gente tem é essa. Só que pro negócio aqui, pro meu negócio, não. Vou falar meu negócio, né? Mais uma vez, não é meu, mas vou falar como se fosse meu. E não é isso. Por quê? Vou tentar simplificar aqui. Eu vou gastar um tempo aqui explicando esses conceitos, mas é só para poder contextualizar você mesmo ali, porque tem algumas peculiaridades ali bem complexas. Não vou entrar em tantos detalhes, mas só para ambientar. E o que acontece? Imagina aqui a empresa, tem uma empresa da Ásia, vamos supor que tem uma empresa da China. Ela queira consumir um serviço meu aqui, aí no caso é negócio B2B, né? Business to business. Meu cliente é uma empresa, ou não, né? Pode ser um escritório também, mas eu vou explicar. Simplesmente, essa empresa da China quer consumir um produto no Brasil, quer consumir meu serviço no Brasil. Ela pode simplesmente entrar em contato direto comigo e abrir um caso. Abrir um caso foi definido como ser cliente, beleza, então, o cliente. Mas aí ela pode arrumar também o representante. Aí, de repente, esse representante é um escritório em Portugal, ou na Alemanha, ou na Suíça, não sei. E aí, esse escritório, geralmente, tem outras empresas também que mandam para esse escritório, tem vários outros escritórios assim, e simplesmente o escritório pode decidir se quando vier aqui para o Brasil, vai entrar em contato comigo. Ou então a empresa da Ásia pode decidir isso também. Então o cliente, ele no caso, vai ser meio que o decisor, não vai ser exatamente quem paga. Pode ser que eu cobre do escritório, pode ser que eu cobre da empresa, vai depender da relação contratual, questões comerciais envolvidas, são coisas um pouco complexas, envolve muita coisa. O que acontece? Aqui, abriu o caso, passou a ser cliente, beleza. Cada um vai ter um caso.
E aí foi feita toda uma modelagem para poder chegar numa coluna chamada cliente. Aqui, cliente, eu converti para ID. Eu tenho simplesmente um número identificador, que é só um número aleatório ali, então não vai fazer diferença. E é meu cliente. Meu ID ali, meu númerozinho do ID é meu cliente. E a partir disso, como é que eu defino quem que deixou esse cliente? Ah, parou de abrir caso? Aí o que acontece? Vamos por parte. Você abriu um caso, está consumindo um serviço. Esse serviço vai gerar frutos, vai gerar uma receita para essa empresa ali, um faturamento. Esse faturamento, muitas vezes você abriu um caso, vamos supor que você tenha aberto o caso A. Abriu o caso letra A. Esse caso letra A, esse serviço ali, você simplesmente começou a ter um faturamento em cima disso. Beleza. E aí você foi abrindo outros casos, foi tendo outros faturamentos. Pode ser que esse A dê um faturamento ao longo de muitos anos. Então a empresa parou de abrir caso, mas continua faturando. E aí pode acontecer esse cenário, pode acontecer um cenário que a empresa continua consumindo muitos serviços do Brasil, mas não comigo, e sim com meus concorrentes. Então ela continua faturando comigo, tem caso aberto, está na minha carteira, mas está abrindo cada vez mais casos e está mandando para outras empresas. Como é que eu gerencio isso? Como é que eu monitoro? Tem forma de monitorar, a gente monitora, e simplesmente o percentual da carteira. A gente consegue ter esses dados, a gente simplesmente faz todo esse levantamento e faz uma análise mais aprofundada. Aqui eu vou falar de forma bem superficial, não vou complicar tanto, mas eu quero trazer uma ideia do que é o mercado ali, a ideia do que você vai encontrar, né? Principalmente para quem está começando, para quem vai pegar isso pela primeira vez, vai sair da faculdade, vai pegar, fazer um curso, fazer um bootcamp, fazer qualquer coisa assim, acho que o modelo vai, acho que os dados vão vir do jeito que aprendeu no curso e não vai ser bem isso. Então, é mais um alerta também, é bom a gente saber o que a gente faz nessa situação. Você vai fazer o quê? Vai falar para, ó, não consigo resolver. Não dá, você tem que resolver. E o que acontece? Eu não tenho uma coluna dizendo qualquer coisa que simbolize um churn. Olha, é cliente sim ou não? Não tem isso. O que eu tenho há esse monitoramento do mercado, há essa, essa carteira aí, a gente, percentual da carteira, se está indo embora ou não. E simplesmente, assim, existem várias outras áreas que essa métrica é uma métrica, por exemplo, de uma área específica. Existem outras áreas também que eu não quero saber só se o cliente vai deixar de sair dessa área ou não. Eu quero saber se vai deixar de sair da empresa inteira. Então, eu precisei de métricas globais, por isso que eu não trouxe essa métrica aqui, mas é só para ter noção de como é que funciona mais ou menos. Estou tentando simplificar. E aí o que acontece? Foi definido de forma arbitrária. Precisei pausar rapidinho só para resolver o negócio. Acho que está resolvido. Pronto. Gravar durante o dia é isso aí. Durante a semana, durante o dia, mas beleza. Gravando um vídeo na terça para subir para quarta-feira, mas tá show. Eu não faço isso. Tente usar final de semana para isso, né? Sei lá, sábado, não sei. Enfim, o que acontece? Eu tenho simplesmente, assim, tem status dentro desse caso que eu consigo monitorar se o caso está ativo, se não está ativo. Consigo, tem outros status ali também, mas basicamente separei em ativos e não ativos ali, abandonados, que foi o nome. E aí, com base nisso, eu consigo saber o percentual de abandonados. Aí foi definido de forma arbitrária que passou de 90%, pode ser considerado um abandono, pode ser considerado que não é mais cliente e churneou. Aí o que acontece? É uma métrica arbitrária, 90%. Será que essa métrica é suficiente para poder identificar esse padrão que há nessa saída silenciosa? É isso que a gente vai ver aqui. Para poder, aí sim, a partir desse percentual ali, poder definir quem é o cliente. Construir uma coluna chamada churn, aí sim a gente vai poder saber quem é esse cliente, a gente vai dizer sim ou não. E não é exatamente um churn ali, de fato, porque não é um serviço por assinatura nem nada nesse sentido, mas a gente vai conseguir saber cliente que tem essa mudança de status ali, para simplesmente ficar abandonado ali a partir de um certo percentual, e com isso a gente vai buscar qual é a relação que tem nesses dados, qual é o padrão que tem nesses dados para poder chegar nessa coluna. E o que eu quero pegar disso aqui não é nem se é churn sim ou não, e sim a probabilidade de se tornar um. E isso que vai orientar o negócio, isso que vai orientar as ações de negócio voltadas para resolver esse problema. Aí o que acontece? Isso aqui vai ser só uma informação a mais que vai ter para alimentar um painel, alimentar outras coisas. Mas aí vamos lá. Assim, são 4 partes aqui de dados.
tinham outros também, mas tentei simplificar o máximo que deu. Mas aqui vem a partir de query, vem a partir de um DW. Coloquei já em CSV para ficar bonitinho, show, tem toda a questão de conexão que não era viável trazer para cá. CSV resolve, trouxe para cá. E aí, o que acontece? Eu trouxe algumas colunas aqui de forma simples, justamente para não fazer um modelo super complexo e depois complicar para fazer muito tratamento e atender algo mais rápido, porque é algo que, assim, levou meses para poder chegar em definição, porque a empresa não tinha definição de cliente, não tinha definição de quem deixou de ser cliente. Então, sem dados, assim, o modelo de classificação, aprendizado supervisionado, como é que você vai chegar nesse padrão ali na minha relação do meu eixo Y, como é que a gente vai chegar no meu target sem ter esse target, como é que você faz? Então, é isso que a gente vai atrás aqui e é isso que a gente vai resolver. Aí o que acontece? Os dados aqui estão em formato mensal, aqui a maior parte das medidas e tudo. Eu trouxe aqui uma ideia de RFV, e recência, frequência e valor. Não sei se alguém conhece, mas que basicamente é para saber como é que está o grau de interação ali com o cliente, de fazer, consumir os serviços, interação ali no geral, como se está muito recente, se está muito tempo sem ter esse contato. Recência aqui é de recente, tá? Quanto mais baixo, mais recente é. Quanto mais alto, em dias, aqui que está sendo calculado, aqui a gente pode pegar o DT aqui em days, tá pegando em dias, e simplesmente a gente vai ter algo que vai ser simplesmente, quanto maior esse número, mais distante está essa relação com o cliente. Então, tá muito tempo sem entrar em contato, mandar um e-mail de repente, esse tipo de coisa. Frequência ali, quantos meses o cliente está ativo, valor é o total de casos, e é assim que a gente vai modelar o RFV. Isso aqui tem outras abordagens também que eu vou trazer em outro caso, outro estudo de caso que eu achei interessante, tem um paper sobre isso aqui também. E aí eu vou, não sobre o RFV, mas como o RFV foi aplicado nesse estudo de caso, na verdade pode chamar até de RFM também, que pode ser monetário aqui no lugar de valor. E eu vou mostrar isso aí em outro case. De repente no próximo, de repente em outro, eu vejo. Mas aí qual é a ideia? Aqui eu tenho, isso aqui são só operações para poder converter isso. Então aqui foram mais questões de modelagem, construir o data frame, fazer os agrupamentos aqui e chegar em vários data frames que eu vou mergear tudo aqui depois, vincular pelo ID, no caso, pelo número de caso ali, que é algo único. ID também é único. E aí simplesmente vou pegando as dimensões, vou juntando tudo até poder ter um datasetzão ali bonito. A ideia é essa. Mas aí, vamos lá, vamos por parte. O que acontece? A primeira visão do dataset aqui. Tem o número do caso, aí tem o número aleatório, total de casos que o cliente tem, aí desse total de casos que tem, pode ser um cliente novo, pode ser um cliente antigo. Então, como é que tá? Aqui, a abertura do caso foi no ano 2000, então tem muito tempo já, simplesmente abriu, abandonou já. Pode ser que já tenha faturado, já tenha feito tudo que tinha que fazer, e aqui não foi mais viável, assim, só um parênteses aqui. A relação aqui também não é algo de consumo mensal, não é algo de consumo nem mesmo anual, é algo que leva muito mais tempo, não adianta só achar que é um ciclo de 6 meses, um ano, 2 anos, às vezes 2 anos é muito curto o período aqui, porque o tipo de serviço que é consumido é algo que demora, é algo que demora muito. Então, pensa, sei lá, não é o caso, mas pensa em, sei lá, se você fosse vender navio, por exemplo. Navio você não vende todo mês, você não vende todo ano. Você constrói algo, quanto tempo você leva para construir? E aí você vai ter, sei lá, às vezes 5 anos para poder vender o navio. Tem todo um negócio assim. Pensando em navio, não de guerra, não, um navio, não aquelas plataformas lá. Um navio mais simples ali, Porto do Rio ali, mais ou menos, leva esse tempo aí, dependendo do tipo de caso. Então, não sei se é um exemplo legal para isso, mas a ideia é essa. O ciclo aqui é muito maior. Tenho isso em mente. E o que acontece? Aí eu tenho simplesmente o tipo de pagador que está sendo ali, qual é o ID, quem é esse meu cliente. Vou até como float aqui, mas depois eu converti isso aqui. Tempo de permanência. Então, aí tem questões e mais questões. Data mensal aqui. Tem muitas coisas aqui que envolvem também algumas outras relações, que, por exemplo, dólar. O faturamento aqui está sendo em dólar. Por quê? Aqui antes, tinha em reais, tinha em dólar, em euro, tinha
tinham várias moedas. Quando você olhava ali, muitas vezes, um cliente, nossa, tá faturando, tá aumentando cada vez mais o faturamento. Mas quando você convertia isso, assim, olhando para nossa moeda aqui em reais. Só que aí tem a questão do fator variação cambial. Então, muitas vezes, o dólar tá ficando mais caro, na verdade, tá até faturando menos, mas a gente acha que tá faturando mais por causa da conversão do dólar. Então, tá aumentando o faturamento, ou tá mantendo a mesma coisa ali, tá muito próximo. Mas, na verdade, o cliente está faturando cada vez menos, só que em dólar. É que a variação cambial mascarou isso. Então, tudo foi convertido para dólar, de acordo com a taxa de cada período ali, mais ou menos, ali, semana, mês ali que usaram. E aí sim a gente consegue ter um valor aproximado disso. Aqui são muitas aproximações que foram usadas aqui para poder chegar no grosso aqui do dataset ser gerado. Aí tem a questão aqui de simplesmente muitos valores nulos aqui. Alguns valores nulos, na verdade, não são muitos, são 2 milhões de linhas aqui, né? 2 milhões de linhas, 2 aqui, 180 mil e pouco. E vamos cortando isso até fazer todo o agrupamento, vamos filtrar tudo para poder ter uma linha para cada cliente. E aqui o que acontece? Eu poderia até mesmo trabalhar aqui, fazer algumas safras desse cliente e acompanhar, pegar um período ali dos últimos 5 anos, dos últimos 5 a 10, dos últimos 10 a 15, não sei, 5 em 5 ali, de 2 em 2, não sei, para poder monitorar se esse cliente está, como é que ele está se comportando em cada safra disso aí, e fazer esses cortes, cohorts, né, que chamam. Enfim, poderia fazer assim, mas nesse caso não foi feito assim, são outras abordagens também, e melhorias futuras também. Enfim, vamos lá. Ticket médio ali, calculado também, e vamos lá. Aqui o serviço, como é que tá vindo o serviço? O serviço tá vindo assim, ó. Serviço A, B e C. Eu não coloquei o nome do serviço para não poder identificar o que é quem é também. Mas aqui estão vendo agrupados e eu preciso dar um split aqui por ponto e vírgula. Gerei uns datasets aqui. Com base nisso, pegando o value counts, eu tenho vários serviços aleatórios. E aí tem serviço com 40 mil que foram consumidos 40 mil vezes, tem serviços que foram consumidos 1 milhão de vezes, outros foram 10 mil vezes. E para poder organizar tudo, chamei, assim, abaixo de 500 mil consumos daquele serviço, chamei de outros. E é isso, para poder simplificar isso e ficar algo equilibrado, porque senão ia pesar muito, ia ter que fazer muita regularização ali para ajeitar o peso, aplicar técnicas um pouco mais complexas aqui também, e não foi o caso, não houve necessidade disso ainda, né? Mas não vou fazer agora, mas vai ter depois. Aí eu vou até mostrar como é que faz isso também, de usar o L1, L2 também, pode fazer outras coisas, ElasticNet aí de repente. Mas vamos lá, vou descer aqui. Os serviços, como é que ficaram agrupados? A ideia é o quê? Tem um cliente, tem um serviço, quanto que ele consumiu de cada um. Aí vamos lá, aí, assim, agrupamentos vão ocorrendo aqui, vão tendo agrupamentos aqui, depois se quiser olha com mais calma, aqui não tem muito mistério, simplesmente para poder organizar tudo até chegar em uma linha para cada cliente. Aí foi feito ali questão de abandonado, ali foi juntando tudo, juntando, foi organizando tudo para poder chegar e juntar aqui. Aí o df merge final vai ser meu dataset. E a partir disso, tem o percentual aqui de abandonados, eu vejo pelo total, ok? Beleza, maravilha. Aí agora a gente vai para teste estatístico. Achou que ia fugir disso? Você não vai fazer ciência de dados sem estatística. Então não adianta achar que vai ter algum mistério aí. Não, vou jogar no GPT, o GPT vai me dizer. Não vai existir isso. O GPT é um gerador de vetores, é um gerador de embedded, vai gerar texto, enfim. Depois eu posso aprofundar, posso fazer até uma playlist específica mostrando algumas coisas de NLP e LLM também mais para frente. Penso fazer algo assim. Mas no momento aceita que ciência de dados é estatística, assim, é mais amplo que estatística, e também já, assim, vamos lá, envolve estatística, matemática ali, estatística, computação e problemas de negócio. Só que na faculdade de estatística, que já está no fim, graças a Deus também, vou acabar agora, que eu evitei de fazer loucuras na minha vida, né? A gente sempre faz a maluquice dessa. E o que acontece? Estatística, aqui eu tô vendo, precisei mexer até com linguagem de programação C, para ter noção. Lógica de programação ali, coisas mais iniciantes, mas precisei mexer com C, precisei mexer com R, com Python e outros softwares também, e muita coisa computacional. Algumas coisas em cloud ali também e tudo, então
Estatística tá praticamente sendo a mesma coisa que ciência de dados. Já não tô vendo tanta diferença assim. É um nome até mais gourmet aqui, mas a diferença, o conceito vai depender de cada um ali. Você pode separar assim, não tem problema, eu não vou te jogar por isso. E é isso também. Enfim, vamos lá. É o que teste, por quê? O que eu quero fazer aqui? Eu vou avaliar dois grupos. Um é churn e outro não é churn. Aqui, ó, grupo churn, grupo não churn. Com base no percentual. O percentual que eu defini, lembra que eu tinha falado em 90%? Mas aí eu comecei a fazer vários testes aqui com outros percentuais. Para quê? Para ver se há diferença de comportamento ali nas distribuições e outras métricas para o grupo. Com base, assim, coloquei vários cortes. A partir de 60%, deu para identificar algumas coisas aqui. Deu para identificar que há já uma diferença aqui a partir disso. Mas isso aqui foi o corte que eu coloquei 60%. Lembra que estava 90%, né? Coloquei 60%. E a partir disso, eu comecei a avaliar se há diferença entre um grupo e outro aqui. E aí a gente vê com base nessas colunas aqui, a gente chama de métricas aqui, se quiser, poderia até organizar melhor aqui esse negócio aqui, ficou feio, mas beleza. E para ver se há diferença. E como que a gente vai avaliar isso? Vamos aplicar o teste de forma iterativa aqui, olhando o p-value aqui também, ó, para o equal false aqui, né, não é student, aqui é elk. E vamos lá. A gente vai avaliando o p-value de cada variável que tem ali, das principais, pelo menos, dos serviços e das outras, para poder ver se há diferença ou não. Aqui mantém a hipótese nula, aqui também, acima de 0,05, aqui também, mas a maior parte eu posso rejeitar a hipótese nula. Há evidência estatisticamente, estatística forte para isso, e não avaliei a força aqui no caso, eu cheguei a avaliar em outro momento, mas, assim, a amostra está boa também, então a separação, agora eu não, acho que não está em memória, que eu executei, só abri o notebook. E aqui está mais ou menos 700 empresas ali, e aqui está mais ou menos 800. Então, tá mais ou menos essa proporção ali, 700 e pouco, e o outro tá uns 800 e pouquinho. Tá quase meio a meio. Vamos lá. Aqui, qual a ideia? Já trouxe essa abordagem em vários outros, em dois outros, na verdade, vários outros não, em dois outros vídeos, sobre como é que funcionam esses testes aqui. Se quiserem, pode ver os últimos dois casos aí, eu abordo bem. E aí, aqui não vou detalhar tanto, mas a ideia é rejeitar a hipótese assim, rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar. A ideia é essa. Nunca aceite, sempre afirmando aqui para você não falar que aceita hipótese, por favor. Enfim, aí a gente tem o p-value de cada variável, como é que tá para esse teste. E a gente consegue ver se há diferença ou não. Assim, na maior parte, no grosso aqui, há diferença entre esses grupos. Com esse percentual de 60%. 60%, que percentual é esse? Só para ver se estão atentos aqui. De percentual de abandonados. Eu tenho um total de pastas, tenho pastas que não foram abandonadas, pastas que foram abandonadas ali, nos meus casos. E o que acontece? Passou de. Antes era definido 90% para definir que é um churn e a gente tentar encontrar esse padrão, mas 90% a gente estava perdendo algumas coisas. Então, 60% foi um corte que eu achei que ficou melhor. 50% não estava muito legal, 70% aí pega, mas eu fui tentando descer para não deixar passar ninguém. 60%. E aí eu vou mostrar alguns detalhes. Aí aqui, questão de curva normal ou não, a gente vai avaliando isso. A gente vê que também o p-value foi forte aqui para todos aqui. Zero, tá vendo? Tá bem próximo de zero ou zero aqui. E para ambos os grupos aqui, vendo essas métricas aqui para ambos os grupos, aí com base nisso, olha, uma métrica segue a distribuição normal, eu até esqueci de colocar a interpretação de teste, mas daqui de cima. Mas a ideia é que há diferença entre alguns grupos aqui, poderia definir os grupos que há diferença, esse aqui com abaixo de 0,05 há diferença. E vamos lá. Foi aplicado Levine por causa do p-value aqui, simplesmente o que acontece? Não é normal, então eu tenho que aplicar um teste de Levine que fica melhor para isso. Ele simplesmente consegue pegar bem ali para avaliar a variância com dados que não seguem uma distribuição normal. Ele consegue pegar bem. E com base nisso eu comecei a olhar o p-value também, mesma coisa. Fui fazendo isso aqui, olhando tudo, até coloquei aqui, se quiser pode ler com mais calma, mas a ideia é ver se as variâncias são homogêneas ou não, comparando dois grupos diferentes. E aqui no caso,
são diferentes. Estatisticamente são diferentes as variâncias. Então, caiu na hipótese alternativa aqui, a maior parte dos dados, e principalmente as métricas que eu mais vou olhar, né? Acho que eu mais vou olhar aqui no caso, ticket médio, total de dólar faturado, valor, frequência, recência. Recência não, mas tudo bem. Uma parte caiu. E aí, se todos os pressupostos ali para avaliar se são paramétricos ou não paramétricos fossem atendidos, eu usaria um T-Student, de repente atenderia muito bem. Mas aqui nesse caso eu vou usar o Main Whitney, provavelmente ele aqui, e já apareceu em outros vídeos também. Eu vou avaliar isso aqui. Então, eu consigo aplicar esse teste aqui que vai ter mais precisão e simplesmente eu vejo que há diferença. Assim, essa diferença entre os grupos, eu consigo ver aqui, ó, p-value aqui é muito bem significativo para todos. Então, posso usar esse 60% aqui. Posso usar esse 60% para fazer esse corte. Vou colocar aqui, ó, cadê? Só um minutinho. Aqui, percentual. Percentual eu coloquei na variável, né? Beleza. E aí o que acontece? Quando eu vejo aqui comparação de churn e não churn, tá 50-50 praticamente. Metade dos clientes estão saindo, não é isso. Mas, até por causa da questão da complexidade do negócio, mas aqui, senão a empresa teria até fechado também, né? Dependendo, mas o que acontece? Aqui há uma saída silenciosa de quase 50% desses clientes ali. 48% estão no meio dessa saída silenciosa, que tem o critério de 60%. Assim, pensando de forma mais conservadora. E depois vou mostrar as métricas com base nisso. E vamos lá. Aqui, simplesmente eu troquei esse abandonado aqui pro churn. Poderia ter chamado aqui já, mas tava com a cabeça uma coisa, modelando aqui, pensando, mas isso aqui nada mais é do que o churn. Foi definido que isso aqui vai ser considerado churn. Aí, com base nisso, deletei algumas colunas, peguei, coloquei só 1 ou 0, aqui, padrão, né? 0 geralmente é desligado e tudo, e salvei aqui. Por quê? Porque não acaba aqui. Tem um outro dataset, tem um outro notebook, na verdade, que é esse notebook aqui, que aqui eu vou continuar avaliando tudo. E a outra coisa que eu até não falei, mas aqui estão sempre as versões que eu uso, estou usando um ambiente específico para o churn, e as versões foram essas. Rodaram com essas versões aqui. Se quiser reproduzir o mesmo ambiente, é isso aqui. Eu vou mostrar mais detalhes mais para frente também. E fica até o final aí, que a gente ainda vai ter uma implantação aqui de um MLOps aqui rodando, um pipeline. E vamos lá. Sei que falei que ia subir um pouquinho o nível de dificuldade e não tá brincando não. Aqui são as versões, são os pacotes ali, beleza? E um dicionário de dados ali. Simplesmente fiz um JSON mesmo ali, aí, um arquivo simples ali, só para poder saber o que é cada um, poder ter uma noção, tudo. Mas beleza. Vamos lá. Carreguei as coisas aqui, ok, rodei. Mesmo dado que tava lá, tá aqui também. Aliás, vou até fechar isso aqui, vou até fechar esse outro. Pode fechar já, matei. Tá só isso aqui. Verifico o nulo, vou limpando, fazendo toda a limpeza aqui. O que eu quero chegar? Cheguei de novo no fator aqui de inflação da minha variância. Por quê? E aqui, eu já expliquei, já construí um modelo ali, principalmente no modelo regressor, construí passo a passo de como que poderia fazer isso. E não vou entrar nesse detalhe de novo. Se quiser, pode assistir o vídeo sobre o regressor, que eu fui vendo um por um, pré-testando, aqui eu vou um pouco mais rápido, porque não há necessidade de falar de novo. Mas a ideia é o quê? Uma variável que está acima de 10 ali, pelo menos, o número 10, é porque ela está inflacionada. Inflacionada é o quê? Porque tem outras variáveis, você pega esse 185 aqui, 181 também, outras variáveis também estão explicando o que ela explica. Então está inflacionada. E o valor de corte, botei aqui, que você pode olhar também com o relograma e tudo mais, aqui vai ser só para falar mais do mesmo, mas são outros números aqui, mas a ideia de força vai ser mais ou menos isso aqui, para saber as correlações. Aqui você vê, faz a comparação de uma a uma aqui, de duas em duas, na verdade, e aqui você simplesmente vê um resumo da inflação. Mas aí, aqui eu botei um limiar de 10, meu cutoff ali, meu corte. Eu vou fazer de maneira interativa, já cortando tudo que tem que cortar com esse limiar. E aí, as variáveis sobraram foram essas aqui. Ignora a constante, pode olhar essas aqui.
que é o tempo que o cliente está aqui em meses, aqui comigo, serviço C, serviço D, serviço H, outros, ticket médio, recência e frequência. São essas variáveis aqui que não são multicolineares ali, não tem uma inflação muito alta, e são elas que eu vou usar para treinar um modelo. E também tem a questão aqui de log de verossimilhança ali, se quiser usar. Até agora que eu vi que não fechei parênteses aqui, é toque isso aqui. Mas beleza. Log de verossimilhança, eu poderia ter colocado a fórmula aqui e tudo, mas a ideia é avaliar o p-value para ver se são significativas ou não. Todas aqui estão vendo que estão valores bem baixos, bem próximo de zero aqui, se vir pela escala aqui da notação científica. Pode tirar a notação científica também, tem um modo de fazer isso aí. Mas, assim, aqui é um resumo já e está bem próximo de zero. É isso que está dizendo. É 0,0000 10 vezes aqui e 3. Ok. Aqui tem 34 no outro, 60 e por aí vai. Enfim, são significativos. Essas variáveis aqui são as que eu vou usar. E aí, vou criar um modelo. Lembrando que isso aqui é uma forma também de simplificar e fazer uma entrega que a gente, querendo ou não, é um mercado, você não tem tempo para ficar explorando pro resto da vida. Você tem que pegar e entregar alguma versão, V1 pelo menos, pegar e entregar logo. Claro que com a confiança legal, beleza. Mas aqui a ideia é interpretar mais. Isso aqui é interpretar mais e juntar com outros relatórios que já existem e tirar insights a partir disso. O que acontece? Há muitas outras variáveis que podem entrar aqui também? Sim. Então, questão de interação com o cliente ali, e-mail, troca de e-mail, coisas nesse sentido, de repente vale a pena colocar aqui também. Tem vários outros relatórios de várias outras tabelas que podem estar aqui. E aí o modelo vai ficando mais complexo, mas eu vou mostrar. Vou mostrar o tratamento que tem também para MLOps e como que a gente vai fazer isso. Vai ver que não vai ficar tão legal assim de colocar muita coisa, porque simplesmente cada variável que você põe, você vai ter que fazer o tratamento para ela também. Enfim, vamos lá. Coloquei aqui treino teste split aqui, botei com 80-20 mesmo, poderia fazer de outras formas. Cheguei a fazer treino, teste, validação, cheguei a fazer algumas coisas nesse sentido também, posso trazer isso em outro vídeo do canal também. Mas aqui é mais a ideia de validei, assim, são dados que eu peguei num período de tempo e os dados de teste foram os dados de um outro período de tempo aqui. Então, vamos supor que eu tenha executado até janeiro de 2025, aí peguei tudo até dezembro de 25. Aí, janeiro uso meus dados como teste, janeiro já passou, uso meus dados como teste e verifico se tá legal. É isso que eu tenho usado mais ou menos. Enfim, vamos lá. Outra coisa também. Cheguei a construir outros modelos. Randall Forest atendeu bem e é um modelo mais simples. Então, tá funcionando, tá legal ali, tem acurácia mais ou menos, mas não teve muita diferença de outros modelos mais robustos. Então, mantive esse. E o que acontece? Aí fez aqui o tunagem aqui de hiperparâmetros e tudo mais, ok? Quantidade de interações, pode aumentar a quantidade de interações, pode mudar a validação cruzada ali, por aí vai. Deixa eu ver, menos um para você pegar a questão de threads ali também, que você precisa. Você pega o máximo de threads que tem disponível, verbose, agora não lembro o que é. O score aqui que estava valendo mais é a acurácia, mas vamos lá. E render state também, mantei o restante. Vamos rodando aqui. O que acontece? Tem um modelo, tem a previsão e tem a acurácia. Aí eu construí uma fórmula aqui, construí uma função para poder avaliar a Confusion Metrics aqui. E o que eu quero daqui? Vou plotar aqui, vamos lá. O que eu quero avaliar? Eu vou focar em ver mais meus falsos positivos aqui, mais esse lado aqui, Pensar mais em recall e tudo mais. O que acontece? Aqui, eu acho que até mudou o número aqui, eu rodei, enfim, vou tirar esses números aqui, que vão atrapalhar o trabalho que vocês estão pensando ali. Espera aí. O que acontece? Aqui, eu tenho, começando por esse lado, de cima para baixo, aqui eu até anotei aqui para fazer a leitura, de cima para baixo, esquerda para direita. Eu começando aqui, eu tenho isso aqui, o que acontece? Você pode inverter, dependendo do caso, dependendo do negócio, pode dar uma confusãozinha, o que é cada um aqui,
porque aqui o bom aqui é não ser churn, então pode ser que você esteja diagnosticando a doença, então você quer saber, não que seja bom, né, mas você quer prever ali, e pode mudar, e dependendo da literatura, eu já vi diferença também em cada quadrante que é cada um. Mas a gente foca nisso aqui, que é o quê? Verdadeiro negativo ali, falou que não é churn, e acertou. Não é churn e acertou, 66% das vezes ali. Aí eu posso avaliar minha precisão se calcular esse aqui sobre o total que tem nesse quadrante. Mesma coisa, meu recall aqui, posso calcular esse valor aqui sobre o total desse quadrante, que soma esses dois, divido esse aqui pela soma dos dois, esse aqui divido pela soma dos dois. E aqui, na diagonal, total de acertos corretos ali, sendo negativo ou positivo, o total de vezes que acertou, aí você tem a acurácia. Enfim, a acurácia, tá baixa, a acurácia 60 e poucos por cento, quase 70%, olha, é isso mesmo. Você vai ter, vai ter modelos que, claro que a gente vai tentar ter um modelo melhor e tudo mais, é uma V1 também, mas aqui mas a gente não vai pegar dados que já estão super bem modelados, já foram usados por milhares e milhares de pessoas ali pra gente chegar a uma acurácia de 99% aqui, 90%, 92%, não é bem assim. Só não pode chegar a 100, né? Se chegar a 100, tem algo errado. Mas beleza. E, enfim, falso negativo. Simplesmente falou que não é churn e errou. Na verdade, ele é churn, que é esse aqui. Ele é churn e falou que não é, errou. Falso positivo. Falou que... Aqui em cima. Falou que é churn e não é. E aqui simplesmente falou que é churn e de fato é. Acertou, beleza. Aí qual a ideia aqui? Qual métrica que eu vou focar? Eu vou focar em olhar mais esse quadrante aqui, por quê? Questão de impacto no negócio. Pensa o seguinte, aqui, pensa aí, eu vou até mudar de caso para poder ficar um pouco mais simples. Pensa aí, você tem cartão de crédito aí, você compra alguma coisa na internet, vamos lá. Imagina, você comprou alguma coisa, você mesmo pegou o cartão, vai lá, comprou alguma coisa, passou, ou então numa loja, que seja, simplesmente deu o cartão bloqueado. Você foi identificado ali, o modelo identificou que poderia ser uma fraude e bloqueou seu cartão. Aí, pô, você tem um transtorno, você tem certa dor de cabeça? Tem sim, tem uma dor de cabeça, tem que ligar para o banco, ligar ali e resolver, ou então ir lá no aplicativo, avisar que não é, mostrar a credencial, de repente, dependendo do valor ali, imagina um valor muito alto. Aí você quer comprar um negócio, é você mesmo, mas teve esse problema. Você liga pro banco e resolve. Mas qual foi sua dor? Sua dor foi ter que ligar pro banco. Teve um impacto muito forte aqui? Não. Você ligou pro banco ali, dá dor de cabeça, assim. Ainda mais pegar o telefone é preguiça hoje em dia, né? Mas beleza. Agora pensa o contrário. Pensa que você não fez a compra. Alguém fez a compra e usou seu cartão. E aí não detectou que é fraude. Era fraude. No início não era fraude e falou que era. Bloqueou. E a outra situação número 2, realmente é uma fraude, é fraude de verdade, pegaram seu cartão então usando e não detectou, deixou passar. Qual é o impacto disso? Será que machuca no bolso? O primeiro não machucou no bolso, só deu uma dor de cabeça, e o segundo, será que vai dar mais dor de cabeça? Tem sim essa diferença. Então, é isso aqui que eu vou avaliar. Por quê? Meu cliente, imagina, eu acho que o cliente vai sair, assim, eu não acho que o cliente vai sair ali, simplesmente não acho ali, beleza, e o cliente acaba saindo. Não faço nada, o cliente acaba saindo. E é terrível pro negócio. Agora, se o cliente não vai sair, mas mesmo assim eu faço uma campanha ali para tentar reter, fazer alguma coisa, dar uma promoção, de repente ele acha legal, fica ali, não, beleza, obrigado, mas assim, perdi um leve valor do faturamento ali porque deu um desconto, de repente valor mínimo ali, valor bem irrisório, mas não faz tanta diferença assim. Então é questão de impacto. Por isso que vou olhar mais, principalmente tentar subir esse lado aqui. Enfim, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos lá. Trouxe também o Feature Importance aqui para poder ver ali, assim, pela ordem de importância, quais são as variáveis mais importantes, da maior para menor. Então, recência, ticket médio, então, interação cliente, ticket médio, tempo de permanência que o cliente está na base e alguns outros serviços aqui também, por aí vai. Isso aqui para poder tirar insights, para poder analisar de outras formas também. E aí, qual a ideia? Eu tenho que ser mais objetivo na hora de fazer uma campanha, fazer uma ação. Pensa em marketing analytics, pensa em alguma coisa assim.
E aí eu trouxe algumas coisas aqui, questão da curva de probabilidade, por exemplo. Porque o que essa curva quer dizer? Pega a linha laranja aqui, minha linha de meu churn, classe 1, e aí eu chego o seguinte, eu não posso ficar fazendo campanha para todo mundo, não posso ficar olhando todos os clientes da base, mas eu vou pegar 40% dessa base aqui. Eles representam 60% de churn. Então não preciso olhar para tudo. Posso olhar para 40% da minha base e já estou olhando para 60%. Poderia olhar um pouco mais, olhar para 60% da minha base e ver 80% de churn. De repente fica muita coisa. Não sei. Não sei quantos clientes tem na base. De repente posso olhar para 20%, mas aí 20% não representa bem. 40% eu achei um número legal. Isso aqui vai muito de problemas de negócio. O problema de negócio vai decidir isso junto comigo. Eu não decido isso de forma arbitrária. E é isso. Converso com as áreas e vou vendo o que acham. Então o foco foi esse. Eu quero 40% desses clientes que maior chance de sair. A gente vai olhar esse acumulado aí. Só que antes, a gente vai olhar também um teste aqui de KS. Chama de KS, chama de Smirnoff aqui também, se quiser, Komorov, Smirnoff. Enfim, para separar o quão bem, para ver o quão bem está separando. Isso aqui passou de 0,3, está separando bem. Poderia trazer curva ROC aqui para olhar a diferença das classes aqui. A ROC é o C, né, que é a área sobre a curva ali e tudo mais. Poderia sim. Mas eu gosto de olhar mais quando estou separando ali, olhando outros modelos e fazendo comparação assim. Vou trazer em outro case, por isso que eu não trouxe nesse vídeo. Foi por isso. Quis trazer o KS, que o KS geralmente não é muito conhecido. É que eu tenho o seguinte. Posso olhar de outras formas também. Fazer um trade-off do meu... assim, mexendo no meu threshold, eu faço o meu trade-off de Precision e Recall. Posso fazer isso também? Vou colocar em outro vídeo. Já estou separando isso também. Simplesmente está corrido, o tempo está apertado, mas estou fazendo isso também. E a ideia é o quê? Eu vejo que até mudou o valor, na verdade. Que tinha colocado um outro valor, mas mudou aqui. Não tem problema. É porque eu rodei o modelo de novo e algumas coisas ficaram de forma aleatória, outras não. E aí, aqui você pode apagar e botar 395 no lugar de 405. Pode fazer. Eu vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Então vou rodar tudo de novo. Não tem problema. Pera aí. Só para poder explicar aqui o que eu quero. Vou rodar aqui, ó. Justagem, botar o run all aqui que vamos rodar tudo. Simplesmente os dados já estão salvos ali, não vai dar problema nenhum. Vou subir aqui. Calma que tem um tempo de carregamento, vai ligar o que é. Foi. Até pausei aqui porque demorou mais que o normal, mas é meu computador hoje que tá pesado aqui o negócio. Mas o que eu quero mexer nesse threshold? Para isso aqui, ó. Tá rodando aí, calma aí. Tá rodando aqui. Pausei de novo, voltei aqui, porque demorou mais que o normal. Mas meu computador também eu deixei ligado muito tempo aqui, deixei de um dia pro outro também, fazer outras coisas, então realmente deu uma pesadinha. Mas vamos lá. O que eu quero daqui? Por que eu tô usando aqui no teste? Só procurando aqui, cadê? Sumiu? Sumiu? Aqui. Matriz de confusão. Tá aqui, 33, aqui tá 72. Quero aumentar esse lado aqui. Então, isso vai me ajudar aí a fazer esse trade-off ali desse meu teste. É com base nesse valor de threshold. Isso aqui é a confiança do... posso chamar de confiança? Acho que posso chamar de confiança do teste. É um valor que, assim, deve estar mais alto, né? Mas passou de 0,3 já tá legal. Não tá muito bom, mas tá legal. E aí, isso aqui vai ser meu threshold, que a partir disso, a minha probabilidade de ser meu Y previsto ali, a probabilidade dele vai ser só que, assim, vai ter o corte do threshold, vai ter que ser maior ou igual esse número aqui, que é o que tá aparecendo pelo teste do Smirnoff aqui. Enfim. E aí, caiu um pouquinho? Caiu, mas aqui eu subi. É isso que eu quero. Por quê? É uma ação mais conservadora. Eu simplesmente quero priorizar. Vou ter muita gente ali que não vai sair da empresa, mas eu vou achar que vai sair e vou começar a agir de forma preventiva, para evitar. Enfim, a acurácia até aumentou um pouquinho, mas o foco nem era esse, não estou focado na acurácia, mas aumentou um pouquinho. E vamos para a questão de interpretabilidade. Aqui eu pensei em pegar o Lime, eu acho que é Lime que se fala, mas beleza. Que aqui você consegue ver os dois grupos ali, e ele vai fazendo assim, de forma aleatória. Aqui eu não sei se eu botei uma seed, eu acho que eu botei uma seed aqui também, no random state. Não tá, nos dados ali no modelo tem a seed, mas o que acontece?
você pode rodar isso aqui de forma aleatória que cada vez você vai ter outras variáveis que são testadas, mas a ideia dele é pegar algo ali que eu consiga interpretar melhor. Por quê? Porque o Random Forest, ele é um ensemble e ele acaba sendo um caixa preta. É um modelo black box. Eu não consigo ter tanta interpretabilidade assim, olhando as árvores. A não ser que eu faça um pruning ali, que a não ser que eu faça uma poda, e eu consigo chegar em transformar ele em um white box ali, ter melhor, interpretar melhor os resultados. Posso trazer isso em outro vídeo também, eu vejo aqui como é que eu encaixo, só para poder ilustrar isso. Mas o que acontece? Isso aqui ajuda a identificar quais variáveis estão impactando mais para ser churn ou não churn e quais números das variáveis, quais são os caminhos. Sendo que aqui eu estou olhando de maneira linear, pode ser que não sejam lineares também. Então tem outras peculiaridades que eu posso olhar depois também. Enfim, eu não quero me estender muito, porque ainda tem mais algumas coisas para fazer. Mas vamos lá. O que eu quero disso também? Quando eu falo interpretabilidade, é nesse sentido aqui, ó. Recência, por exemplo. Botei recência aqui e eu fiz um teste aqui, ó. A cada 90 dias, quanto que o aumento, cada 90 dias sem contato com o cliente, passou um trimestre ali, quanto que aumenta a probabilidade de ter um churn? Estou aumentando em 7% ali, quase 8%. E aí eu posso ir testando outros números. Só que não necessariamente são lineares. Não necessariamente vai seguir isso aí, porque tem outras variáveis envolvidas, não tem só essa. E, assim, é mais para essa ideia. Porque eu quero saber ali que ação que eu faço. Vou fazer o quê? Eu vou interagir mais com o cliente, eu vou fazer com que aumente o ticket médio, o que eu posso oferecer ali? Vou pensar em, de repente, construir um mix de carteira e tentar conversar melhor ali sobre os serviços. Então, as decisões vão partir disso. Enfim, vamos lá. Que alguns aqui são consequência, por exemplo, tempo de permanência do cliente, eu vejo como mais uma consequência, e a gente consegue influenciar? Consegue, mas outras variáveis podem virar ações diretas que a gente consegue fazer algo mais proativo, digamos assim, né? Enfim, lembra daqueles 40% que eu falei? 40% da base representa 20%, 60% do churn? Então, vou passar um corte aqui, ó. Cadê meu mouse? Peraí que tá travando. Acho que o OBS tá pesado hoje, mas beleza. Não sei se a imagem tá boa aí também, não sei se tá com um negócio aqui, mas vamos ver, vamos fazer de tudo aqui que dá para rodar. E aqui, passei esse corte, joguei aqui, porque eu não quero o churn, enfim, eu não quero saber se é churn ou não. Eu quero saber, na verdade, a probabilidade de ser um churn e quero ver só os clientes que têm maior chance de serem churn. E aí, eu chego nesse resultado aqui, ó, esse dataset resultados, converti para uma planilha direto, é isso que eu quero chegar. Ó. Eu tenho uma lista de clientes, aqui são os meus clientes, aqui eu tenho algumas variáveis a respeito dele ali. Essas variáveis aqui nem todas entraram no modelo para treinar, lembra que eu fiz um corte? Mas eu juntei com o dataset inicial para poder puxar aqui, e puxar ali e ter uma planilha completa para alimentar um dashboard, alguma coisa assim. E aqui vem as probabilidades em ordem decrescente para a gente começar a agir. E, enfim, aí aqui a planilha, eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar a pasta aqui, vou mostrar datasets, como é, puxar para cá, ó. Datasets que eu construí, eu vou abrir aqui resultados, só para poderem ver como é que ficou. E outra coisa, eu não uso o Excel aqui, eu uso o WPS Office aqui, então aguenta aí que é um pouco diferente ali, muda comando, muda uma coisa ou outra, mas tranquilo também, é a mesma coisa. E aqui eu tenho a planilha aqui, se eu quiser ver, pegar ali, se eu quiser ajeitar, vamos ver, tem as colunas, poderia fazer uma enfeitada aqui, tirar essas linhas aqui, posso pegar aqui, jogar, fechar aqui, não sei, vai editando, enfim. Salvar aqui, salvei, ok. E é isso aqui que eu quero. Poderia até converter ali, já multiplicar por 100, então vai de cada caso. E aí, qual é o mínimo aqui que ele tá pegando? O mais, o cliente que com menos risco de sair, tem mais 60% de chance de sair. Lembra que o corte que eu fiz? Então, tá aqui. E são quantos clientes? 128. Cheguei em 128 nomes, que eu vou cruzar com outras bases para fazer outras coisas e
poder ver quem são esses clientes, o que está acontecendo, vamos olhar o histórico deles, é mais essa ideia. E aí o que acontece? Vamos agora para uma outra parte que eu estou devendo aqui, que é o quê? É o MLOps. Eu montei uma esteira de produção aqui, montei um pipeline, montei algumas coisas e vou mostrar como é que ficou. Só dar uma leve pausa aqui e resolver o negócio, já volto, peraí. Pronto, voltei. O computador ali tá pesado aqui, não sei o que tá acontecendo, não sei porque tá tão pesado assim, tô sem espaço também, enfim. Depois eu organizo aí, depois eu faço backup, formato, enfim, vamos lá. Qual a ideia aqui? Vamos olhar o README, como é que ficou. Deixa eu carregar aqui. Cheio de coisa aqui nas abas, mas beleza. Dá um zoom aqui. Como é que tá mais ou menos? Isso aqui é a estrutura que eu coloquei. Tem os dados, tem os modelos quando você salva ali. Aí tem vários modelos ali, na verdade. Tem. Cadê? Vou mostrar aqui. É do Hello Forest. Tem o scaler ali, que vai ser responsável pela padronização, e outro modelo para filtrar as colunas. Como eu fiz também em outro, mostrei um negócio, mas coloquei aqui também. E eu poderia fazer mais coisa, poderia colocar outros modelos também, enfim. Com base nisso, tem aqui os pipelines, o que é cada um. Lembrar de botar isso aqui no Git Ignore também, né? Senão vai subir cache aí para você, mas beleza. E aqui, o que acontece? Eu posso abrir um por um aqui, vou fazer o seguinte. Os dados também, como é que estão? Só preciso dessas 4 partes. E só preciso rodar esse modelo aqui. Só preciso rodar esse script, que esse script vai puxar todos os outros. Aí tem um passo a passo que a gente vai criar junto. Vou criar um ambiente virtual com vocês aqui. Vamos lá. Tem os requirements aqui. Mas aí, só para ilustrar, deixa eu subir um negócio aqui. Vou mostrar aqui o VS Code rapidinho. Vamos lá. Computador pesando aí, espera um pouco de paciência aí, porque tá simplesmente tudo devagar aqui. Mas show. Vou jogar para cá. Qual a ideia? Abre o VS Code rapidinho. Por quê? Porque eu não entrego o modelo no notebook. Notebook é para explorar dados. Exploro tudo que tem que explorar, e é aqui que eu vou fazer as entregas. Poderia até botar o notebook aqui também, poderia fazer outras coisas. Mas aqui, vamos lá. Tem um init aqui só para poder identificar que é módulo no Python, hierarquia de modelos aqui, que os scripts aqui influenciam a ordem que eu vou executar cada um. Então, um vai extrair, outro limpa, processa, treina, avalia e deploy. Aí avalia o modelo, como é que ficou. Questão de deploy ali também, vai ter um negócio aqui com a MLflow também, vou mostrar. Extrai os dados ali, que é. Então, limpa dados, ali que eu fiz, tudo que eu fiz no notebook. Botei aqui, claro, com exceção de plotar gráfico, printar linha, não preciso disso. Processa dados, treina o modelo e eu tenho MLOps que puxa tudo e vou vendo. Enfim, depois olha isso com calma, vai bater no olho, não preciso passar linha aqui também, porque senão a gente vai ficar 500 anos gravando um vídeo aqui. Mas se tiver dúvida também me chama, se quiser que eu detalhe mais ainda, posso detalhar aqui também. É simplesmente porque não é o foco, eu só quis mostrar um journey real e trazer esse bônus aí também de MLOps aqui. Assim, MLOps nível 0, tá? Isso aqui é o que eles chamam de nível 0, que é simplesmente o nível mais básico, mais iniciante que tem, que não tá tudo automático. E eu posso trazer um nível 3 também, mas a gente vai machucar um pouco. A gente vai pensar em automatizar a automação já, mas beleza. Vai envolver Kubernetes, Docker, GitHub Actions de repente, enfim, nuvem, não sei. Mas aí o que acontece? Vamos lá. O que eu preciso aqui? Vou abrir um terminal, vou abrir 2 terminais, na verdade. Peraí. CMD, vamos lá. E aqui vamos navegar até as pastas. Deixa eu ver, não, Docker, não. Documents que eu costumo colocar, scripts, case. Tem 2 cases aqui, porque um é backup, né? Mas beleza. Enfim. Case. Não, CD. Case 07, que é esse aqui. Só ver como é que tá. Journey, MLOps. Windows SLS, não, sempre confundo, maneira de digitar clear. Quase que eu vou no clear. Então, como é que tá? Tá assim. Vamos lá. Posso dar limpeza aqui. E pode olhar aqui, ó. Como é que tá, como é que estão os diretórios, dados, modelo, pipeline, ok. E vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai, vamos lá, vou fazer junto com vocês. Vamos criar um env aqui. Copiar e colar. Copiar e colar, turn env ali, o nome do modelo. Aí, vamos aguardar. Aguardar porque essa criação demora um pouco. Posso pausar, na verdade, e voltar.
Pera aí, aguenta aí. Tá, criou já. Vamos lá aqui. Tem meu env aqui, Journey Env. Tá aqui meu ambiente criado. Show. E aí, próximo passo. Que a coisa eu vou pausando assim, mas eu vou avisando aqui também. Aí vai depender do seu ambiente, né? Tá rodando em ambiente Unix ou no Windows. Então, que a coisa, o comando muda. Detalhes, né? O Windows é tudo do contra, né? Até a barra aqui é contrária, mas beleza. Botaram uma barra assim para seguir o formato do W, né? Enfim. Ativa. O que eu preciso agora? Eu preciso dar um upgrade no pip, mas aqui tá tendo problema antes. Até anotei aqui. Questão de usuário, certificação, certificado SSL, coisa assim. É para evitar isso. Vou botar aqui rapidinho. Vai levar um tempinho aqui. Pausa e já volto. Tá, voltei. Demorou quase nada, na verdade. Que demora é esse aqui de baixo. Esse aqui vai demorar. Aqui eu vou instalar os pacotes que são necessários. Aí você pode olhar. Na verdade, os pacotes até são outros que estão ali. São esses aqui, né? Nem coloquei versão porque funcionário. Funcionário aqui certinho. E tá show. Então, vamos lá. Dá um requirements aqui. Eu poderia botar o menos que ali para dar quiet, né? Para não ter essa flegar ali o silêncio, mas beleza. Pausa aqui e já volto. Pronto, instalou. Tem essas dependências que são necessárias também, instalou até coisa demais, mas beleza. Aí o que acontece? Aqui a gente tem que abrir um outro terminal. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu só limpar isso. CLS aqui. Vou manter nesse terminal mesmo, porque eu preciso de dois agora. Que a ideia não vai a produção, vai ficar sendo um servidor ali, outro fazer consumo ali, mas beleza. E aqui eu vou colocar o MLflow e já vou abrir mais um terminal. Aqui, na verdade, eu preciso só pegar esse caminho. Show. Colar esse aqui. Preguiça de chegar lá. Pera aí. Ok. Aí eu preciso ativar o ambiente. Vou colar isso aqui, porque do Windows sempre me confundo, mas beleza. Desce. Ativei ambiente também. O meu ambiente já tá tudo instalado, tudo certinho. E aqui é MLflow. Vamos lá. Vou clicar no link. Vamos abrir aqui. Aqui, vazio, não tem nada. Show. E como é que é muita aba, muita coisa? Você vê que tá rodando até localhost. Isso aqui eu posso botar pro lado, eu posso deixar aqui mesmo só para você poder ver, mas enfim. Detalhes, né? Vou chamar agora minha questão de aqui. Só preciso rodar o script. Na verdade, eu ativei o ambiente, assim. Ó, então tô lá, tô no diretório. Pronto, peraí. Coisas aqui de casa que acontece, corro aqui, pauso. Quem tem filho pequeno sabe como é que é. Você tenta gravar, vai pra cima e pra baixo, parando toda hora, mas beleza. E o que acontece? Já tô lá no ambiente virtual ativado, já tô no caminho, tudo certinho. Eu só preciso rodar isso aqui, que vou recapitular com vocês. Tem o MLflow rodando ali por trás. Isso aqui, na verdade, é MLflow. Que um é do Jupyter Notebook, o outro é do MLflow e o outro é o que eu quero. E rodo o script e aguardo. Simplesmente vai demorar um tempinho porque vai pesar. É um detalhe. Eu tirei todo o render state que tem também nos dados para poder garantir que tenha aleatoriedade. Então, cada vez que rodar um modelo, não será o mesmo modelo. O resultado que eu vou ter aqui vai ser diferente do seu. Se eu rodar aqui duas vezes, vou fazer o seguinte: vou rodar duas vezes. Eu rodando duas vezes, já vou ter modelos diferentes. E pode gerar novos dados, pode gerar novas pessoas ali que têm chance de sair, sim. E eu vou avaliar qual foram as melhores métricas, vou avaliar quais foram os melhores modelos e ver quem são esses clientes. Posso rodar até várias vezes, fazer a validação. Tem uma etapa que ocorre depois que eu preciso validar esses dados, preciso testar outras coisas aqui também. Mas a ideia é trazer mesmo essa construção do classificador ali de uma forma que não veio pronta, não veio coluna pronta. Então, mas tentar passar uma ideia do mercado, como é que tá também, né? Pode ser que vocês caiam nessa situação, pode ser que não. E aqui tá rodando, enquanto eu vou falando, tá rodando cada etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5, se eu não me engano vai ter 7, até esqueci. E show, tudo executado.
Execução concluída, aqui eu posso conferir o modelo, mas eu posso olhar aqui também e dar um F5, simplesmente. F5. Eu simplesmente tenho o modelo aqui. Vamos rodar mais uma vez enquanto isso? Vou fazer dar um CLS para limpar. Roda de novo, só vai ter mais um modelo. E outra coisa, ele vai... Cadê a pasta? Calma aí. Ele vai gerar aqui, ó. Gerou env, runs, artefatos, dados e aqui ele gera a planilha também. Por que gera essa planilha? Porque a área de negócio pede essa planilha. Então, é assim que eu tenho que entregar também. Não é só deixar o modelo rodando e tudo, aí cada um vai precisar de uma coisa, né? Tem gente que precisa de PowerPoint, na verdade. A PowerPoint pode ser um deploy? Pode. Se o PowerPoint for, se o modelo todo chegar a um resumo no PowerPoint, entregar resultado, conseguir mais clientes, sim, é isso, tá? Foi suficiente. De repente não preciso de toda uma esteira de produção para isso. Posso rodar até manualmente também, vai depender de cada caso, de cada maturidade da empresa, vai variar um pouco. Então, tem essas peculiaridades. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu rodei. Não, esse aqui é o outro. Não posso fechar isso aqui, deixar aberto. Ah, tem como ocultar isso também? Tem como sim. Tem como colocar para rodar em background, tem outras coisas. Na dúvida, chama alguém da infra ou você mesmo organiza, mas o Linux, se você consegue fazer isso de forma suave também, dá para... Isso aqui eu tô rodando no localhost, né? Posso colocar no ambiente, pegar ali, ver uma DNS, alguma coisa, enfim. Dá um F5. E aqui eu tenho meus dois modelos. Qual foi melhor, qual foi pior, tudo. Posso clicar aqui e olhar. Na verdade, eu posso marcar os dois aqui, vamos lá. Posso comparar os dois aqui, posso comparar pela métrica, posso olhar o recall. Posso olhar vários outros aqui também, como é que estão. Posso ir vendo de várias formas. Agora não estou lembrando como é que eu faço para olhar um comparativo aqui, mas você pode baixar CSV, pode baixar várias outras coisas também, deixa eu ver. Aí qual a ideia disso aqui? Vamos lá, vou clicar em um aqui, por exemplo. A gente pode olhar um com o outro, mas a ideia, deixa eu ver aqui. Posso fazer as devidas comparações também, mas eu posso ver o seguinte, vamos lá, deixa eu ver aqui. Qual que teve melhor recall aqui? 86, esse aqui, esse primeiro modelo aqui. Esse primeiro modelo foi melhor. Vamos lá, vamos supor que esse esteja em produção. Você tem como colocar aqui, na aba principal vai ter lá para você jogar a produção. E aí o que acontece? Aqui, registrar o modelo. Você registra o modelo, tá? Mantém aquele modelo lá. E aí esse modelo tá rodando. Aí eu faço algumas validações, organizo qual métrica que eu quero e tudo mais. Quero avaliar essa aqui. Aí estou treinando outros modelos. Os outros modelos estão vindo com o recall mais baixo. Olha, então eu não quero aquele recall ali. Eu simplesmente estou vendo aqui, não. Ficou pior. Ficou pior, então mantenha do jeito que está. E é isso. E aí, isso aqui a gente vai ver o quê? Vai ver a questão de data drift, simplesmente, ou model drift, né? Simplesmente o padrão dos dados pode mudar. A relação que tem nas variáveis independentes com a dependente pode mudar com o tempo. Vai mudar com o tempo, pode mudar, de acordo com, de repente, uma pandemia, uma guerra, alguma coisa assim, porque os dados não mudariam. O padrão de consumo muda. Então, questões geopolíticas, taxação, tarifa, tudo isso influencia o todo ali. Então, a geopolítica impacta o negócio? Impacta bastante. E tanto o globo ali como um todo, quanto políticas internas do Brasil também. Então a gente vai olhando isso, vai vendo, de repente, eu preciso retreinar, o padrão mudou, o que eu faço? Adiciono a variável, tiro, eu volto para o cientista lá, eu ponho meu chapéu de cientista, eu volto, retreino, vejo meus experimentos e vou vendo. Boto meu chapéu de engenheiro, venho aqui e vejo o que eu preciso, como é que monitorar aqui, vou ver os logs, vou ver saída, duração, o que levou para treinar, o ID de cada um. E aqui eu botei o nome também, botei o nome e botei o timestamp, agora não tá aqui, tô pegando o ID. Mas eu peguei na hora que eu salvo lá, você vai olhar tudo certinho, vai ver que tá o nome Journey, underline, o timestamp ali, que eu defini como o nome do modelo. Enfim, posso olhar cada coisa aqui, como é que tá, ok? Posso olhar várias outras situações aqui, várias outras coisas. E vamos voltar aqui. Posso ver por aqui também direto, como é que foi treinado, tudo. Posso fazer o comparativo, deixa eu ver aqui o negócio. Share, new run. Deixa eu ver o negócio aqui. Não vou achar esse botão agora, cadê? Tem muitas opções aqui também, então questão de investigar o que você acha melhor, o que você prefere, por aí vai. Enfim, assim, tem um tempo também que muitas vezes o tempo pode ser um fator crucial, então
tem um modelo que eu vou colocar em produção aqui que leva 50 horas de consumo ali de unidade da minha máquina numa nuvem da vida e tô gastando dinheiro por isso. Então, simplesmente vou olhar o tempo como um fator também que impacta nisso aí, né? Enfim, aqui, a hora que eu rodei aqui, 7 e pouco da noite aqui, terça-feira, enfim. É isso. Espero que tenha gostado. Eu vou fechar aqui, deixa eu ver. Calma aí. F11 aqui, vou botar pro modelo. Fechar. Show. Tela branca de novo. Vocês gostam de ideia preta? Eu sou da geração da ideia branca. Mas beleza. E é isso. Geração que codava dentro de blocos de notas. Mas tá show. E é isso. Então espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa aí, é só falar também. Aqui, se quiser, só para poder desativar aqui, só pegar um Deactivate, já vai, já fecha, já saiu do ambiente aqui, ó. Do ambiente virtual, fecha. Pode encerrar tudo, fechar tudo ali certinho. E aqui, quando quiser subir alguma coisa, é só você apagar os artefatos da pasta ali. Se quiser fazer tudo de novo, você faz experimentos. Eu não vou subir os artefatos, então você executa o ambiente aí na sua máquina. Eu vou deixar tudo bonitinho, tudo certinho. E você é só seguir o passo a passo aqui. Não tem mistério. Pode rever o vídeo também, se ficar alguma dúvida. E é isso. Até mais, pessoal. Falou, espero que tenham gostado também, né? Então, coisa é só chamar aí. Valeu, tchau, abraço.